Dia após dia, graças à minha grande decisão de criar um canal para o YouTube focado em animes e mangás, minha percepção sobre essas histórias e seus autores vão cada vez mais se aprofundando, enquanto a minha vontade de simplesmente implodir, graças à pressão e às incertezas de fazer algo que simplesmente o YouTube vai ignorar, também aumentam. E durante essa jornada de pressões, incertezas e litros de energético, uma coisa fica cada vez mais clara pra mim, enquanto eu me chafurdo cada vez mais na comunidade que consome animes e mangás. Conforme o tempo passa, parece que os autores estão ficando cada vez mais covardes quando se trata da decorrência de suas histórias, personagens e com o desenvolvimento que eles planejaram para suas criações. Não, mas o meu autor preferido é um gênio. Olha só Monster e Fullmetal. Conforme o tempo passa, meu sonho de valsa. Essas obras são antigas, já foram consagradas como obras-primas dentro da literatura e são um expoente do quase perfeito. Então, graças a essas reflexões malucas que eu tenho periodicamente sobre as coisas que eu amo, eu resolvi fazer uma pergunta simples pra mim mesmo, que claramente eu poderia responder em um vídeo de 15 minutos, não é? E não. Eu não consegui responder isso em 15 minutos. Porque parece que cada vez mais os autores têm medo de suas próprias criações e da opinião de seus fãs sobre o que eles criaram. E eu simplesmente criei uma bola de neve na minha mente, onde cada resposta que eu pensava para essa pergunta me gerava uma nova pergunta para essa resposta. E assim diante, até eu simplesmente falar, ok, claramente tem algo de errado comigo. Então meu final de ano de 2024 se tornou eu vendo todas as pessoas à minha volta felizes e saltitantes porque a Terra tinha feito um movimento de translação, enquanto essa pergunta ficava batendo infinitamente na minha cabeça até eu quase perder a minha sanidade. Conforme eu perguntava mais e 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 mais, o que torna cada vez mais os autores assim, uma pergunta sempre surgia dentre todas as outras, que era o que diferencia um autor bom de um autor ruim. Afinal, querendo ou não, talvez esse seja o maior critério que faz uma história se destacar diante de tantas histórias já existentes. E sempre uma resposta vinha à minha mente, acima das demais, que era a originalidade. Mas se a originalidade o que alavanca com o autor para fora do grupo dos autores comuns ao patamar dos maiores autores, o que necessariamente é a originalidade e como ela surge? E mais importante ainda, por que alguns autores que possuem essa tal originalidade ainda sofrem do medo de suas próprias criações e receio quase descomunal de não agradarem todos os seus fãs, mesmo esses autores já tendo se consagrado como grandiosos dentro da mídia da qual eles fazem parte, ajudaram a criar e que a moldam com suas criações. Eu avisei que o negócio tinha virado uma bola de neve. Quando pomos a originalidade em termos comuns, podemos entender que a originalidade é ser de certa forma único, genuíno, aquilo que se destaca por não ser como os outros, e que até ele ter sido criado não existia nada igual. Mas quando nos aprofundamos dentro do que é original, o próprio original se torna cada vez mais obtuso dentro do significado de si mesmo. No ponto em que estamos do desenvolvimento humano e das criações humanas, a originalidade cada vez mais fica abstrata e impossível. Afinal, dado ao volume de coisas que os humanos já criaram em nossas limitações como seres, o original de certa forma deixou de ser original e se tornou algo que seria mais fácil de se explicar como o não comum e excelente. Originalidade, antes que era criar algo a partir do nada, diferente de tudo e que fosse bom, passou a ser a criação de algo excelente e não esperado a partir das referências que temos ao nosso redor, considerando o que não é bom e o que é, e com o nosso toque de individualidade e ousadia, colocarmos algo a mais no que já é comum e medíocre para o mesmo se destacar, seja pelo ritmo, aparência, decorrência ou simplesmente intrigância, mas no seu mais profundo significado, não sendo de certa forma original de verdade, mas sim excelente, para fazer que o mesmo, ao se destacar, passe a nossa mensagem e uma parte de nós para o mundo. Assim, no nosso presente se tornando o que é o original do nosso presente. E de certa forma, pela originalidade ser o que é hoje em dia, o esperado pelos que consomem, pelos que criam, também às vezes se torna quase que uma certa necessidade de seguir uma linha invisível de decorrência, ou fim para que ele, dentro do exemplo do nosso presente do original, seja bom, para os que criam e para os que consomem essas criações. Sem falar que tem um algoritmo também que funciona cada vez mais criarmos conteúdos fúteis, medíocres e cópias dos outros, para que os mesmos viralizem igual e continuem gerando visualizações de cópias. Isso porque são cópias do que já deu certo, por isso são impulsionados para serem vistos como o excelente e o exemplo do que devemos fazer para termos sucesso e visibilidade, mas que na realidade não são nem o original, nem o original que é o excelente do nosso presente, são apenas a covardia do criador que copia os demais com o medo de ser original e com isso falhar. Assim nos forçamos inconscientemente pelas ferramentas impostas a nós a seguirmos uma linha de acontecimentos pré-programados que já mostraram dar certo por ser o que a massa espera e o que ela quer ver, não o que ela precisa, ou o que vai fazer ela evoluir, mas o que vai dar conforto para ela, porque já é o que foi consagrado em seu subconsciente como o bom e o excelente, mas não passa apenas do confortável
que ela já espera e que quer. Lembra, bola de neve gigantesca na minha cabeça confusa. Essa quase necessidade imposta do subconsciente dentro de nós como consumidores e criadores cada vez mais influencia de certa forma o jeito que consumimos e criamos também. Porque se tem uma coisa que nós como humanos gostamos é do conforto, da dopamina e de estarmos certos. De certa forma, a autovalidação. E quando recebemos o que queremos, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas é quase como um êxtase de sentimentos. Enquanto para outros é o que faz eles pensarem: era isso, né? Que porcaria! Seguindo essa linha, os criadores e os consumidores desses criadores lentamente passaram a quase que formar uma simbiose, onde um cria algo que acha excelente, que ficou excelente pelo seu esforço, dado ao pedaço de individualidade dele própria que foi colocado naquilo, mesmo esse mesmo sendo forçado pelo sistema que o mesmo luta contra e está introduzido a não ser genuíno, mas sim apenas fazer mais do que já deu certo, tornando mais um na fila do que chamará a atenção. Enquanto que do outro lado temos o consumidor que ao mesmo tempo que quer algo original, na maioria dos casos, se desagrada e detesta o original que ele recebeu, porque não era o original excelente que ele esperava. Dentro disso tudo, essa necessidade do fã que deseja algo novo esperando o comum, força cada vez mais o autor a entregar o que ele não quer fazer e nunca planejou, mas por pressão daqueles que apreciam sua criação, é forçado a deixar de ser o seu original para suprir uma necessidade inconsciente de pessoas que sequer sabem direito o que querem, e que na grande maioria das vezes, o que elas querem não passa do mais completo comum, sem significado, aprendizado e fútil possível, simplesmente porque o que elas querem na verdade não é algo bom, mas sim seu próprio conforto do que ela entende como bom. E assim nasceu 99,9% de todos os isekais já existentes, menos Inuyasha, porque ele é a exceção. Então se os maiores autores e os mais consagrados são aqueles que possuem essa tal dita originalidade, porque fica cada vez mais comum vermos de certa forma esses mesmos temerem o que os outros vão achar de sua originalidade em progredir a sua obra do jeito que ele planejou, porque cada vez mais esses mesmos ditos gênios, quando se trata da criação de histórias e de como finalizar as mesmas, temem cada vez mais o seu público que o consagrou como o gênio que ele é. Talvez o maior agravante disso, principalmente do nosso presente, seja como hoje em dia a informação é criada, recebida, digerida e disseminada. De certa forma, criamos histórias, monumentos, músicas, desenhos, mundos e vidas para preencher quase uma necessidade incontrolável que possuímos e precisamos colocar para fora de nós, como se fosse quase um impulso primordial e sem explicação, mas que quando somos tomados por ele, nosso único foco é colocar aquilo pra fora e compartilhar esses sentimentos e pensamentos para que os outros possam sentir e pensar pelo menos um pouco da mesma forma que nos sentimos e pensamos sobre essas coisas. Ou até mesmo somos inspirados por algo ou alguém de um jeito tão inexplicável e arrebatador que alguma coisa dentro de nós desperta e tem a necessidade quase abissal de fazer parte do mundo, como um ser que está dentro de você e o único desejo que ele e você tem é de materializá-lo para a realidade, para assim deixar a realidade um pouco melhor ou mais significativa possível. Conforme o mundo foi mudando, mudou e muda, essa necessidade primal de criar e doar nossas criações para a realidade passou a ser não a necessidade de dar algo para o mundo através de nossas criações, mas para com nossas criações recebermos algo do mundo sem sequer termos entregado algo relevante para ele antes disso. O que era a criação pela paixão e pela progressão de nós como indivíduos através dessas criações passou a ser a criação pela recompensa. Cuspir para o mundo mais do que ele pede e está acostumado a receber, e não o que ele precisa e tem receio de receber. Afinal, por muitas vezes o conforto é a ignorância, e por isso ele é uma bênção. E veja bem, não é como se receber ou ganhar algo por criar e por nossas criações seja algo errado. Longe disso. Como trabalhadores e humanos que contribuem para o mundo que vivemos, recebemos e devemos receber por nossas criações de trabalho. Mas o problema é que o que era criado para dar algo para o mundo e assim sermos recompensados por aquilo, simplesmente passou a ser criado para recebermos algo por aquilo. O trabalho e a originalidade que era valorizado dentro da criação passou a ser dispensado pela fórmula que garantirá que a criação não seja grandiosa nem original, mas que fará dar lucro, sendo esse lucro a custo do sacrifício da qualidade de qualquer obra ou não. E isso mudou uma coisa intrínseca nos criadores, principalmente os do nosso presente. Nos primórdios, há muitos séculos atrás, quando os telefones eram fixos, usávamos a mídia do DVD e baixávamos músicas para os nossos MP3, recebíamos as histórias dos autores como um produto do qual, por mais que amássemos e fizesse parte das nossas vidas, como a história do autor, que podíamos apreciar ou não, mas era a história do autor e não a nossa. E por mais que esperneássemos, era isso. Não gostou? Ok. Gostou? Maravilhoso. Afinal, realmente essas histórias não eram nossas, e sim dos autores, e se ele é o criador,
criador, quem somos nós para colocarmos nossos dedos em uma criação que por muitas vezes sequer entendemos? Porém, conforme o tempo foi passando, os spinners viraram moda e sumiram como se nunca tivesse existido, e One Piece ainda continua como a única coisa no mundo que parece que vai durar para sempre. A realidade da nossa sociedade mudou e com ela a forma de consumirmos essas obras mudou também, como também a forma que os autores começaram a enxergar suas criações e temer pela decorrência delas. Ao progredirmos como civilização, as coisas passaram a ter cada vez mais a necessidade de serem imediatas e agradar o maior número de pessoas possíveis para agradar o maior número de pessoas possíveis dessa forma, da forma mais direta, supérflua e dinâmica possível. Eu fiz um vídeo de mais de 40 minutos sobre isso, vai lá ver. Antes conhecíamos e acompanhávamos uma história porque ela nos chamava atenção, mexia de certa forma com nós e se destacava por ser excelente. Hoje, na maioria dos casos, acompanhamos, conhecemos e apreciamos seja lá o que for, porque aquilo virou moda. Foi enfiado goela abaixo de todo mundo porque foi feito seguindo uma fórmula, porque aquilo na maioria dos casos não é nem excelente, mas sim porque aquilo simplesmente viralizou. Nossa realidade de uma hora para outra mudou de recebermos as obras dos criadores e apreciarmos ou não, para recebermos as obras dos criadores e ao apreciarmos, tornarmos essas criações como nossas, como se fossem um traço de nossa própria personalidade. Isso no melhor dos cenários, enquanto no pior dos cenários, por pensarmos que essas obras pertencem a nós, por estarmos cada vez mais próximos de todas as pessoas à nossa volta graças às redes sociais, como um tsunami tentamos de todas as formas mudar essas histórias, não para melhor, mas para o que consideramos o melhor, seja por simples indignação, intenções boas ou simplesmente birra de não recebermos o que queríamos. Isso que no final só piora uma criação, que nunca foi nossa e que nunca tivemos o direito de influenciá-la. E com essa necessidade de que as criações agradem o maior número de pessoas, para agradar o maior número de pessoas, as histórias começaram a se tornar cada vez mais uma fórmula do que já deu certo, com um ritmo mais imediato de acontecimentos possíveis, para que aquilo nunca pare de ser o centro das atenções, para continuar chamando atenção, assim se tornando o foco da atenção. O conforto do que já conhecemos e queremos, que consideramos original e o excelente, simplesmente por ser o que esperamos. Assim passamos a receber constantemente o que se tornou excelente do original por agradar e não por ser realmente excelente. E é por isso que a maioria de todos os animes e mangás shonen hoje em dia tem um trio, composto pelo personagem Dark, a garota do grupo e o Bocó. Obrigado, Naruto, essa foi a sua grande contribuição para a cultura mundial. Com isso, forçamos através desse movimento de pensarmos que as obras são nossas, a influenciar os próprios autores e criadores dessas obras em certa escala a não fazerem o que planejaram para suas histórias, ou o que seria melhor para elas e para nós, simplesmente pela pressão que como consumidores e público destinado, colocamos neles. Afinal, um autor vive do que cria e em certos cenários até vive porque cria. Sem entendermos ou percebermos, a própria mídia que consumimos se torna cada vez mais uma fórmula do que já deu certo, deixando de ser original simplesmente porque como público não estamos abertos a receber algo diferente, ou sequer entender algo diferente. Pela nossa limitação como público, por já termos recebido tanto do mesmo, que o diferente e excelente simplesmente se torna ruim por não ser o igual da fórmula que já foi considerada como melhor. E por nossa influência, a visão do autor assim simplesmente deixa de existir, que para início de conversa era o que tinha feito nós apreciarmos sua criação, que fez a obra que ele criou ser original e por isso ser excelente. Pela nossa pressão, ansiedade e condicionamento, transformamos uma indústria que encorajava a originalidade, qualidade e por consequência lucrava com isso, em uma indústria que cada vez mais restringe a originalidade, a ousadia de seus autores e os praticamente escraviza psicologicamente e fisicamente para que criem obras sem alma e sem propósito, que simplesmente servem para suprir uma necessidade de pura abstenção do público para com a realidade, fazendo assim com que os criadores deixem de criar e passem a ser simplesmente criadores de um produto vazio e de fácil consumo. E quando mudamos de âmbito e tentamos achar algo bom no meio dessa influência forçada do público sobre o autor, encontramos em certos casos exemplos bons, mas nem tanto. Um exemplo bom que podemos usar e que com certeza todo mundo tem conhecimento sobre é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, porque você só não conhece esse filme se estiver vivendo debaixo de uma pedra no fundo do mar. Quando o terceiro filme do Cabeça de Teia estava sendo planejado, centenas de roteiros foram feitos e recusados. Mês a mês, novas notícias saíam mostrando como o filme tinha sido mudado por mudanças de agenda dos autores, porque o mundo literalmente tinha parado graças a uma marca de cerveja. Só que não. E porque o roteiro não estava bom o suficiente. No meio disso tudo, a Sony junto com a Marvel estava simplesmente perdida. Afinal, elas queriam lucrar a maior quantidade de dinheiro possível. Porém,
Porém, tinha duas coisas que a maioria dos fãs do Homem-Aranha pediam sem parar há anos para acontecer. Uma era que o Homem-Aranha finalmente tivesse a mudança para se tornar o verdadeiro Homem-Aranha. Não um garoto de play, mas sim o Homem-Aranha, com peso, com as responsabilidades de salvar todos à sua volta e sempre levantar. E é claro que o Tobey Maguire e Andrew Garfield voltassem como Homem-Aranha nesse filme. E através de um movimento dos fãs do Homem-Aranha, a Sony simplesmente falou, vamos ouvir eles. E foi lindo. Porém, com o lucro acima da qualidade, sendo a qualidade a originalidade, uma coisa aconteceu com isso. Por mais que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa seja um filme redondinho, e que eu gosto muito, ele é muito mais um produto do que uma obra. Porque ele foi feito com esse intuito, não de ter a sua originalidade e ser uma obra desafiadora que iria agregar para as pessoas que o consumissem, mas apenas 2 horas e 40 minutos de meu Deus, eu não acredito, meu Homem-Aranha da infância voltou, olha só que coisa linda! E é isso, o filme todo é resumido nessa frase. Assim, novamente ressaltando a necessidade de entregar o que a massa deseja e acha confortável, acima do que ela precisa e quer desafiará. Um exemplo mais recente é Arcane, que tem vídeo no canal também. Uma obra que foi feita com a visão do criador, com a paixão do criador, aonde em sua história é abordada uma das ideias mais simples e pela cuja dita originalidade de quem cria se torna muito mais do que a sua ideia original se limita. Simplesmente porque foi pensada como um produto, mas que foi executada como uma obra, que não entrega o que o fã quer e espera ver, mas o que o autor quer mostrar e que ele sabe que fará as pessoas que consumirem a sua obra terem outra visão, mesmo que mínima, sobre a realidade que elas vivem e sobre as pessoas graças à sua obra. Não se importando se o público irá amar a sua criação ou odiá-la, mas por ser sua, ele mais que ninguém sabe o que é o melhor para ela. E por ser o que é, fugindo do ciclo vicioso da fórmula que já deu certo e deve ser copiada para ser o que é considerado excelente, Arcane falha como um produto, não faturando o que era esperado, mas vence como obra, tocando no mais profundo de seu público graças à sua originalidade como obra. O que um autor deve almejar acima de tudo não é suprir uma necessidade quase que abusiva do fã pela sua criação, para mudá-la e torná-la o que o fã e a indústria idealizou que ela seria graças aos preceitos já estabelecidos que eles possuem, mas sim almejar uma história boa, a sua história boa, feita através das suas referências, sua ousadia e sua originalidade. Não entregar um final feliz ou um desfecho condizente com o que a maioria dos fãs querem, mas entregar o que é necessário para a sua história ser condizente com ela mesma e com o que ele estabeleceu para ela. Não um final feliz que não faz sentido, mas um final que realce e mantém os conceitos da sua criação, fazendo ela não entregar o conforto, mas entregar a grandiosidade, o original da sua visão sobre a sua obra. Resumidamente, não apenas o desejado, mas o necessário para o excelente. Não o Denji comendo a Makima, mas o Denji comendo a Makima. E talvez essa seja a piada mais horrível que eu fiz em um vídeo meu até hoje. Peguem os mesmos expoentes das histórias consagradas como grandes, imutáveis e referências quando queremos citar algo bom. Elas não se prendem e nem nunca se deixaram influenciar pela pressão de seus fãs, ou pelo receio de seus autores de agradar seus fãs, porque esses mesmos autores sabiam que a sua visão para sua obra era o excelente, o que ela precisava e que mesmo que não fosse agradar a todos, faria de suas histórias serem a grandiosidade que elas são, porque a eles pertence o direito e a visão sobre suas obras, não a nós que as consumimos e pensamos que nos pertencem, simplesmente porque proporcionamos as mesmas a se tornarem um produto rentável. Esse homem aqui, Takehiko Inoue, literalmente parou de escrever Vagabond porque ele sentiu que não conseguia mais melhorar a sua história. Ele literalmente abandonou a sua história e sua obra mais consagrada para não entregar qualquer coisa pelo bem da sua história e foi escrever outra obra que é tão excelente quanto Vagabond. Quando essas mesmas obras grandiosas tomaram seu lugar como as melhores de seu meio, elas não fizeram isso porque seguiram uma fórmula, ou porque seu criador teve receio de fazer o que ele achava melhor, mas porque elas eram realmente a apoteose do seu meio. E hoje, por causa do sistema em que somos forçados a viver, e os autores também, isso se torna mais difícil de acontecer. Mas da mesma forma, se essas obras realmente forem originais, e por isso excelentes, elas irão se destacar. Afinal, nós não somos um bando de papagaio que só sabe repetir o que os outros falam, por mais que sejamos forçados cada vez mais a fazer isso. Talvez o maior exemplo disso seja Chainsaw Man. Mas a segunda parte de Chainsaw Man é ruim. Primeiro você aprende a interpretar texto e toma o seu ansiolítico. Depois nós conversamos sobre a segunda parte de Chainsaw Man, meu querido, lindo e doce otaquinho. No final, o que transforma um autor realmente em um grande autor é sua ousadia em ser original e manter sua originalidade, mesmo estando introduzido em um meio tão sem originalidade e com tanta covardia por parte dos que criam, a fim de agradar os que consomem, e pelos que consomem, que por sua covardia de simplesmente não mudarem sua perspectiva,
deixam se conformarem com o que acham confortável e não possuem a coragem de fazer uma simples pergunta para si próprios: será que o que eu realmente gosto é bom? E será que realmente eu sei o que é bom? Como fãs, nosso direito é de simplesmente apreciar ou não uma obra da qual consumimos e dar nossas opiniões se realmente forem opiniões, e não só uma enxurrada de choro por não termos o chip que desejamos. Não forçar goela abaixo do autor nossa visão como espectadores para que ele mude sua visão da obra que sequer sabemos como ele planejou e o que fez para começo de conversa ele criar, e ter tanto apreço por algo a fim de precisar fazer aquilo ganhar vida no nosso mundo. E como autor, ele tem o direito e a obrigação de ser o criador e entregar para a sua história tudo o que ele pode para fazê-la grandiosa e significativa, dar a sua visão para o mundo que ele criou, sobre a realidade que ele vive ou não, desenvolvendo suas intenções e ideias a fim de nos dar o que precisamos e sequer sabemos ou não que queremos, nos entregar o inesquecível grandioso e não um produto feito para a demanda que a massa já tem enfiada em sua mente como um parasita calcificado que ela acha ser bom. Afinal, ele é o autor e nós somos o fã. Se ele é o autor, a ele cabe criar e nós consumir e apreciar ou não o que ele cria, senão nós seríamos os autores. Sem falar que quanto mais influente o autor é, mais ele tem liberdade com sua obra. Então, se ele for muito popular, mudar a sua visão da sua história para agradar o maior número de fãs é sim covardia. É aqui onde nós chegamos na segunda parte do vídeo, onde nós vamos abordar as obras e os autores contemporâneos de mangás, que eu carinhosamente vou chamar de Por quê? Sério? Por quê? Seja uma coisa que evidencia e deixa ainda mais na cara esse receio e quase medo dos autores contemporâneos ao fazer o que eles querem com suas obras, é a falta de consequências em suas obras, que cada vez mais se torna praticamente nulas, e quando uma consequência realmente relevante acontece, esse mesmo autor criador que fez isso em sua obra por muitas vezes volta atrás com o que ele planejou, simplesmente porque aquilo não agradou seus fãs, ou até mesmo porque esses mesmos fãs, por pensarem que essas obras os definem e pertencem a eles, ameaçam esses criadores, porque ele matou um personagem fictício. Ainda dentro desse âmbito, por muitas vezes as tais ditas consequências sequer realmente são isso, pois no momento que são estabelecidas, mostram que afetarão o mundo à sua volta e os personagens que estavam envolvidos com elas, mas que na verdade dentro do grande escopo do universo em que se passam, aquilo simplesmente não mudou nada e apenas serviu para que no momento que fosse feito, chamasse a atenção. Mas conforme o tempo passa após aquilo, entendemos cada vez mais que na verdade não teve consequência nenhuma. E se vocês querem um exemplo perfeito disso que eu acabei de falar, é só ler ou assistir todo One Piece, todos os mais de 1000 capítulos do mangá e episódios do anime, para vocês verem a mesma saga se repetindo arco após arco, indefinidamente. Não tem nenhuma consequência o One Piece inteiro que realmente muda algo definitivo nos personagens ou no mundo, porque tudo que envolve consequências inevitavelmente aconteceria se aquele personagem X morresse ou não, ou se aquilo acontecesse da forma que aconteceu ou não. Sem falar que se tiver morrido mais de 6 personagens de One Piece é muito, porque o negócio parece The Walking Dead, todo mundo literalmente volta à vida em toda a saga. Até mesmo os personagens que realmente morreram e parecem ter uma grande relevância para o mundo, na verdade não tem. Ace morreu. E o que mudou no personagem principal da história? Que era o irmão mais novo dele. Ele ficou triste por alguns episódios e ganhou um poder novo. Depois, esse peso gigantesco que faria o protagonista ter mais maturidade foi praticamente jogado no lixo, porque ele ganhou outro irmão mais velho para substituir o Ace, que preenche essa lacuna de peso deixado pela perda. E veja só, o cara tem o mesmo poder que o Ace. Só pra deixar claro, eu gosto de você, Sabo. O próprio Barba Branca morrer por si só gera um impacto no mundo todo que muda o cenário de territórios no mundo de One Piece e faz tudo virar de ponta cabeça. Mas será mesmo? Porque o Barba Branca já iria morrer de qualquer jeito, porque ele já estava doente. Ele morrendo na guerra ou não, daria no mesmo dentro do escopo do mundo. E quando se trata do poder dele, o Barba Negra iria pegar ele morrendo na guerra para salvar o Ace ou não, já que ele já sabia como conseguir o poder que ele queria e só precisava esperar o Barba Branca morrer para conseguir ele. Todo esse caos gerado por essas duas, que são as mortes mais impactantes e importantes dentro da obra específica do mundo de One Piece, se tornam cada vez mais irrelevantes para o próprio mundo, porque parece que o autor tem receio de realmente mostrar como isso afetaria o mundo de uma maneira realmente catastrófica e por consequência afetar seus personagens também. E pelo conforto de manter a fórmula que já deu certo e foi estabelecida pelos fãs e adotada pela indústria, a sua criação não evolui e não amadurece, permanecendo dentro de si mesma como sempre foi. Veja bem, não é como se matar um personagem mostrasse maturidade narrativa,
qualidade ou sequer desenvolvimento. Mas quando você literalmente usa essa ferramenta e volta atrás com ela em quase todas as vezes, e quando não volta, aquilo não serve para desenvolvimento nenhum dentro da sua obra, fica complicado. Até esse gigante, que era o arco de amadurecimento da Robin, volta, porque simplesmente sim. E consequências? Eu sei lá! Eu só desisti de One Piece nesse ponto. E olha que mesmo fazendo isso, o próprio Oda nem é um autor contemporâneo. E quando se trata dos autores contemporâneos, as coisas ficam ainda piores. Quando usamos ainda outro exemplo dentro dos autores consagrados dentro do shonen e dos mangás, podemos pegar o próprio Taito Kubo também, para evidenciar o problema que aflige a indústria e os autores quando se trata de manter a sua visão dentro de sua obra, não se deixando influenciar pelo seu público. Taito Kubo, que você querendo ou não, ou sabendo ou não, é o autor mais influente para o nascimento dos shonens contemporâneos, como Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Black Clover, Demon Slayer e até Chainsaw Man. E sem dúvidas, ele é o deus dos designs de personagens dentre todos os outros mangakas. Quando Bleach chegava em seu final, muitas coisas ficariam abertas ou incompletas porque Kubo ficou doente e não conseguiu terminar sua obra da maneira que ele imaginava. O que ele só está fazendo agora nas temporadas finais do anime de Bleach, graças ao bom Deus. Mas mesmo durante a decorrência de sua obra, por muitas vezes o próprio Kubo foi assolado sobre suas decisões com sua obra por causa de seus fãs. Originalmente, Kubo havia planejado matar Byakuya durante a última saga de Bleach, para essa morte servir como uma motivação e ferramenta de desenvolvimento de Ichigo, para o mesmo amadurecer e ter um motivo mais consistente de enfrentar esse personagem que simplesmente eu não consigo falar o nome corretamente. Afinal, a motivação do Ichigo é sempre salvar seus amigos, e dessa vez, Kubo queria dar uma motivação mais madura para seu protagonista, fazendo ele não só apenas querer salvar seus amigos, mas fazer justiça pelo amigo que ele não conseguiu salvar, e consequentemente, essa perda mostraria a Ichigo que às vezes não importa o quanto você luta, não é possível salvar a todos e temos que aprender a lidar com isso como adultos que somos. Porém, isso aqui aconteceu. Ouçam, meus leitores, trago boas novas a vocês. Um personagem que só serve para ter chip morrerá na minha obra, mas teremos um arco de desenvolvimento fantástico que dará mais profundidade ao Ichigo, o nosso protagonista, e fará Bleach conseguir mais credibilidade. Nós precisamos de mais narrativa, pessoal. Não dá pra continuar só fazendo personagens gostosos e lutas sem sentido. Assim meu mangá nunca terá respeito. Vejam só, na verdade Byakuya não morreu e voltará mais forte. E olhem o novo design que eu fiz para a nossa rainha. E novamente, o desenvolvimento que seria benéfico para a qualidade da obra foi descartado para dar lugar ao conforto que os fãs exigiram do criador. Porém, por mais que Bleach erre em inúmeros aspectos, por muitas vezes em sua narrativa graças à pressão dos fãs, da indústria e até do próprio criador, e não manter o que ele planejou para sua obra graças ao receio, Bleach acerta uma coisa que os mangás da nossa atualidade simplesmente erram completamente e continuam errando, que é manter o seu final, não mudando o seu significado para agradar os fãs, e se algo foi feito depois, aquilo vai agregar a história e desenvolver mais a obra que ele criou, e não entregar simplesmente mais do mesmo que não serve pra nada. Bleach, quando teve seu fim, permaneceu com muitas perguntas em aberto, algumas que estão sendo respondidas agora com o final do anime e outras que foram respondidas em obras póstumas a Bleach, que não só foram feitas para o lucro ou para agradar os fãs, mas que agregam no mundo de Bleach e não mudaram a estrutura do seu final, nem o que a obra estabeleceu em seu todo. E graças a isso, além de agradarem os fãs de Kubo, esses complementos e extras ainda aprofundam mais a obra original de Bleach. Novels que desenvolveram personagens secundários, dando mais profundidade para eles e engrandecendo ainda mais a obra de Kubo. Capítulos que continuam a história sem mudar o seu final, tirar o seu peso e adicionam também dentro do universo, mostrando o que aconteceu com personagens que tiveram seu fim e nunca tínhamos tido uma resposta sobre isso. E quiçá, capítulos que até dão o início de uma nova saga para a história. Complementos que realmente complementam e não só entregam o que o fã exige e quer ver, mas o que responderá às dúvidas que tínhamos sobre a obra e que deixará a história melhor, por adicionar a ela e não adicionar a nossos egos. Até isso aqui, que parecia que não servia pra nada, aprofunda a obra de Kubo e mostra que o mundo dele é bem mais vasto e complexo do que pensávamos. Graças a Deus! E Naruto tem essa aberração aqui que nós vamos só fingir que não existe para o bem da nossa sanidade. E é aqui onde nós entramos no motivo de eu ter feito esse vídeo.
Dentro da nossa contemporaneidade, existem 3 autores que são a personificação do medo do autor perante a sua criação e perante a opinião do seu público sobre ela, e um autor que se destaca de todos os outros do seu tempo, não se importando com o que os fãs querem, mas fazendo o que é melhor para a sua história, seus personagens, e que nunca deixou de fazer o que ele planejou para a sua obra porque alguém reclamou sobre suas decisões ou não, por mais que as suas decisões às vezes sejam coisas que qualquer ser humano em juízo perfeito questione: incesto e bestialidade. Hajime Isayama, o criador de Shingeki no Kyojin, Kohei Horikoshi, o autor de Boku no Hero, e Gege Akutami, o criador de Jujutsu Kaisen. 3 autores que tiveram a chance de fazer suas obras serem obras consagradas dentre as melhores e corrigirem seus erros, mas que apenas um deles pensou primeiramente na sua história e em como melhorá-la, enquanto os outros, mesmo recebendo a chance de melhorar suas criações por causa do medo, deram o que seu público pediu, e não o que sua obra precisava para se tornar melhor e original. Um que tentou com todas as forças melhorar a sua história, a fim de entregar o seu melhor para seus fãs, até admitindo pelas palavras de sua criação que aquilo era o melhor que ele podia fazer e se desculpando por isso. Outro que entregou apenas o que os fãs queriam, esquecendo o que poderia ter feito para melhorar sua história. E por fim, o que simplesmente desistiu da sua visão para entregar a completa mediocridade para satisfazer uma necessidade infantil de uma parcela imatura dos que acompanhavam sua obra e que sequer tentaram entender o que ele queria ensinar com a sua história. Shingeki no Kyojin foi uma obra que simplesmente tomou todo o escopo da mídia quando foi descoberta, se infiltrando em todas as bolhas, porque era uma obra em que sua grande maioria prezava por entregar uma narrativa que fazia sentido com consequências, levando em conta o que seria melhor para a sua história. Sem falar que é sempre muito interessante ver um monte de monstro gigante praticando canibalismo com pessoas. Às vezes eu sinceramente paro e me pergunto se tem alguma coisa de errado com a comunidade que gosta de animes e mangás, ou a gente só gosta muito de ficção mesmo. Eu nem sei porque eu tento me enganar ainda. Claramente tem algo de errado com a gente. Mas inevitavelmente, quando Shingeki chegou ao seu fim, algumas coisas ficaram em aberto e seu final foi taxado como ruim pelos que acompanhavam a história. E através de páginas extras em um anime que teve 2 temporadas finais e mais 2 filmes para chegar no seu fim, o autor fez de tudo para fazer da sua obra o máximo que ele podia para entregar uma história de qualidade dentro das suas limitações. Não o que os fãs queriam, mas um final que fizesse sentido dentro da sua narrativa e que a deixasse com mais qualidade. E como eu disse anteriormente, o próprio autor fala através de Eren que foi o melhor final que ele conseguiu pensar e que não importa o que ele fizesse, isso era o seu máximo, e depois se desculpa por isso. Um final que, entre muitas aspas, foi poético, mas que quando lhe foi permitido ter chance, se tornou um encerramento mais coeso e que aprofundava seus personagens, dando uma perspectiva sobre o mundo que ele criou até mais interessante que a sua original. Porém, eu não tenho tanta propriedade para falar do final original do mangá de Shingeki, porque eu só acompanhei o anime, mas parabéns para o autor que manteve a sua visão e entregou não o que o fã queria, o Eren passando na Mikasa ou no Levi, mas uma história com um encerramento que deixa tudo mais soturno, maduro e que, por mais que entregue um final esperançoso, ainda se mantém na realidade do mundo que ele criou, deixando aquele gosto amargo no final, de que por mais que as coisas estejam boas, coisas ruins eventualmente acontecem, e isso é um ciclo que faz parte da vida. A criação gera destruição, e a destruição gera criação, como é na maior inspiração da obra, que é a mitologia nórdica e o Ragnarok. E então nós chegamos no encosto sexual sanguíneo de Boku no Hero e... só não dá. Eu, como um bom otaku que sou, fui ler o capítulo extra de Jujutsu e pensei, ok, eu não gostei desse capítulo extra de Jujutsu. O final já era suficiente, isso aqui não agrega em nada na obra. O final de Boku no Hero é odiado por praticamente todo fã de mangá, e ambos, Boku no Hero e Jujutsu, saíam na mesma época, além de acabarem praticamente juntos. Vamos ler então o mangá e ver se o capítulo extra realmente arruma o final do mangá de Boku no Hero, que todo mundo fala que é horrível, para ver se esses capítulos extras vazios de shonen são uma coisa que está se tornando padrão. E por que eu fiz isso? Meu Deus! O resultado desse experimento social e psicológico é este vídeo, porque o capítulo extra de Boku no Hero não é uma literatura, é uma experiência, é o santo grau de todo o final de anime e mangá shonen. É uma aventura que só pode ter saído do 7º ciclo do inferno da vergonha alheia. Em síntese, o final original de Boku no Hero que o autor planejou é possível se resumir em uma frase: as pessoas às vezes, simplesmente pela própria vida, são forçadas a abandonar seus sonhos. Suas vidas mudam e elas aprendem a lidar com isso. Afinal, maturidade é conseguir superar os problemas, enfrentá-los e até aprender a conviver com eles. Porém, por puro masoquismo, já que esse ponto
do vídeo eu já entendi que eu não possuo nem um pingo de amor próprio, vamos desenvolver o argumento do final original de Boku no Hero para entendermos como o autor, se deixar influenciar pela visão de terceiros que só acompanham sua obra, pode destruir completamente o que ele criou. A narrativa do final de Boku no Hero apresenta um assunto, simples e talvez o mais importante para os leitores de Boku no Hero, que é a maturidade com o fim do período da adolescência no ensino médio. Ao crescermos e inevitavelmente progredirmos em nossas vidas, aprendemos que inevitavelmente as pessoas se distanciam. Dificilmente você continuará amigo das pessoas que você conheceu na escola, ou continuará namorando com quem você era apaixonado na escola e pensou que iria passar a vida toda junto dela, ou sequer ficará com essa pessoa pela qual você nutriu tanto afeto durante até anos. Nossas vidas não são baseadas e nem seguem o que fizemos na escola. Senão, a vida não se chamaria vida, e sim se chamaria ensino médio. Nossa adolescência é um período que passa, e na maioria das vezes, nunca sequer é um período bom, já que é uma época de incertezas, o que praticamente a vida toda é. Imaturidade, descobrimento, ignorância e falta de responsabilidades. Durante esse período, através de experiências confusas, começamos a desenvolver maturidade, para lidar com como o mundo está mudando à nossa volta e como estamos mudando junto dele. Aprendemos que sonhos são coisas que buscamos e queremos, mas viver é muito mais que perseguir um sonho. A maturidade vem para entrar em confronto com nossos desejos, mostrando que a vida não liga para isso, por mais que queiramos algo. Maturidade é aceitar isso e aprender a viver com isso, e não necessariamente significa que você deve abandonar seus sonhos de adolescência porque você cresceu, mas às vezes eles se tornam impossíveis ou sem significado, e você só acha outros sonhos e objetivos. O final original de Boku no Hero é bom por isso. Ele não mascara, não deixa tudo bonitinho para que as pessoas realizem seus desejos de ver casaizinhos juntos, ou mostra como alguém virou o mais poderoso de todos. Ele mostra como a vida é de verdade, incertezas, coisas que não conseguimos realizar, mas tudo bem. Amores que passam, mas a vida continua. Pessoas que vão embora, que eram importantes para nós, mas que se distanciam, e é normal. É a vida. Que você não precisa ser o melhor de todos para ser feliz ou estar satisfeito. A vida simplesmente acontece, e conforme ela vai acontecendo, coisas mudam e pessoas e coisas que eram importantes antes começam a perder a relevância se não estiverem presentes. Então, por causa disso, encontramos novas pessoas e coisas que se tornam importantes. Porém, mesmo assim, por mais que essas pessoas e coisas de um período específico de nossas vidas não nos definam e tenham ido embora, elas ainda fazem parte de nós. O final original nos apresenta a visão de que não importa o quão importante você foi para o mundo e como você mudou ele. As coisas passam, a vida segue, e por mais que você nunca seja esquecido, você deixará de ser o centro das atenções se não continuar sendo o centro das atenções. Mas isso não significa que você perderá a sua importância para a história, mas que você se tornará parte da história, e novas histórias surgirão para continuar a história que você fez parte ajudando a criar. Porém, isso aqui de começar o mangá falando que o protagonista vai se tornar o maior herói do mundo e depois simplesmente cagar pra isso, com medo dos editores não gostarem e de deixar algum fã bravo, é de um nível de sacanagem e soca-fofo que até então eu não tinha presenciado na literatura. Mas então, depois de toda essa mensagem de desenvolvimento no último capítulo do mangá, para ajudar os leitores a terem outra perspectiva sobre a vida e aprenderem a lidar com um período de transição enquanto crescem, usando o final de Boku no Hero como um guia e aprendizado para ajudá-los nisso, por causa de tantas reclamações, textões em redes sociais e inúmeros vídeos de pessoas que sequer sabem interpretar texto fizeram falando do final do mangá, por livre e espontânea pressão, o autor vem e entrega a DLC do final para deixá-lo melhor e com mais significado. O que na verdade foi só pra fazer o fã médio de anime ver o casalzinho que ele ficou shippando a história toda junto, que não adiciona nada, mas é quase como um pedido de desculpa do autor por não ter dado o que crianças birrentas que são seus fãs queriam. Esses que ficaram chorando a obra inteira pedindo essa coisa. E parabéns, vocês conseguiram o que queriam. E o que vocês conseguiram absolutamente nada. Dentre um capítulo que tenta desenvolver alguma coisa relevante dos personagens principais de Boku no Hero, que termina por não desenvolver nada relevante e apenas parece uma fanfic, informações indispensáveis foram mostradas. Como descobrirmos que o Bakugou comprou um carro com bancos super macios, o Kirishima quer um ajudante, o trio Rentar formou um time, o Shoto quer fazer um curso de fazer tigelas. Mano, só não dá, mano. Só não dá! E é lógico, o mais relevante para qualquer mangá e história já criada pela humanidade para a cabeça limitada do otaku, que o Deku conseguiu sim ficar com o amor da adolescência dele, que só teve coragem de ficar com ele para começo de conversa, porque tinha literalmente uma parasita sanguínea psicológica encosto sexual dentro dela, de uma tsundere psicopata que queria que a Uraraka pegasse o cara. Enquanto eu li esse final complementar e covarde, a única coisa que passava na minha cabeça, além de que parecia uma fanfic, era: pra que isso
existe. Não adiciona nada, não muda nada na história, só é um final feliz para saber que o protagonista copulou e que você, fã, pode acreditar em contos de fadas também. Afinal, um autor com certeza vai escrever o final feliz da sua vida se você chorar o suficiente na internet. Se eu fosse te escrever esse final verdadeiro, seria algo como: horroroso, vergonhoso, inútil, uma muleta emocional de adolescente que sequer já sentiu o doce abraço de uma mulher, o terror de uma carteira assinada, que o critério para eles gostarem de algo ou não foi moldado através de sorte online, e vídeos desse canal que até hoje eu não consigo entender como tem tantas pessoas que sequer conseguem ouvir o que esse ser de luz fala. Resumidamente, parece até uma fanfic. E até isso aqui seria melhor que esse final. O pior de tudo ainda é que toda essa falta de segurança do autor, medo de seus fãs e editores, ainda tira todo o peso e mensagem estabelecida no final original. Enquanto o primeiro final entrega maturidade e algo que te ensina coisas sobre a vida, o segundo apenas ignora isso e é um atestado ilustrado de perda de virgindade. Mas o segundo é melhor. Por fim, chegamos ao final e capítulo esse do meu mangá preferido. Sukuna / Gojo / Yuta / qualquer um menos Itadori Kaizen. E mais uma vez, precisava? Foi relevante? Ou foi só novamente covardia e medo dos fãs por parte do autor? Em parte sim, em partes não. Quando paramos para tentar entender como Gege funcionava e paramos para ver seu mais recente depoimento para Jujutsu, entendemos que durante toda a trajetória do mangá, Gege teve como objetivo ajudar seus leitores através de sua obra a aliviar o peso que eles tinham em sua realidade ou distraindo, como também não machucar com sua obra seus leitores. Com essa linha de pensamento e mais a personalidade rude de Gege que o mesmo admite ter, Jujutsu entrou em uma espiral de tentar agradar todos os fãs, enquanto tentava ao mesmo tempo surpreendê-los e entregar um produto que teria propriedade, deixando de lado as ideias originais do criador para considerar o que os fãs achavam da sua história e levar isso em conta para modificar sua narrativa. Consequentemente, tivemos um final para a história que sequer é um final. Afinal, nada hoje em dia tem um final. Inúmeras perguntas ficaram sem respostas, personagens voltaram à vida porque o autor estava com medo de conhecer o ML e apenas uma coisa teve realmente uma conclusão em Jujutsu Kaisen. E então tivemos o capítulo extra de Jujutsu que pegou todo mundo de surpresa, fez todo mundo falar sobre ele por 2 dias e depois simplesmente foi esquecido pelo mundo todo. Quando Gege recebeu uma nova chance como os outros autores já citados previamente no vídeo, ele escolheu novamente não desenvolver mais seu mundo, ou responder perguntas que ele deixou de lado em sua obra, mas dar o que os fãs queriam e não o que sua obra precisava para se tornar melhor. Com o capítulo póstumo extra de Jujutsu Kaisen, Gege toma esse último mergulho na sua criação para abordar 4 histórias. Uma em que Nobara encontra sua avó, que não agrega em nada e nem desenvolve nada na história. Outra que nos é mostrado que Itadori provavelmente arrumou uma namorada e deixou de ser virgem, onde novamente como isso agrega ou melhora algo na obra ou em seu final. A terceira se passa 60 anos depois do final de Jujutsu, dando a certeza que nunca mais teremos uma continuação da obra, onde descobrimos que Yuta deixou de ser virgem e fez um filho ou filha com a Maki, e que o panda não consegue mais se mexer. E a última que talvez seja a única relevante para Jujutsu e para nossas vidas, aonde nós aprendemos talvez a informação mais importante que Gege Akutami já nos contou, sobre como eram as geladeiras no Japão feudal. Conhecido como Rimuru no Japão, porém mais difundido no resto do mundo pelo nome Yakichao, graças aos persas que criaram essa mirabolância tecnológica, essa invenção funcionava como uma geladeira pré-histórica, mas na verdade era mais como um fosso de gelo, que era construído em formato de cúpula, com paredes construídas a partir de uma mistura de barro, argila e outros materiais locais. Essas paredes, com até 2 metros de espessura, atuavam como um poderoso isolante térmico, protegendo o interior da estrutura das temperaturas externas do deserto, além de manter o gelo seguro. A cúpula alta ainda permite que o calor subisse e se dispersasse, enquanto a área inferior permanecia fria. Então, obrigado Gege Akutami por nos ensinar como os persas faziam gelo no deserto. Em consequência, os japoneses também. Responder se o Takaba realmente fez o Kenjaku voltar à vida, o que aconteceu com os feiticeiros raptados pelos americanos, o que houve com o corpo do Gojo, como Kenjaku e Tengen se conheceram, qual é a expansão de domínio completa do Megumi e a totalidade das 10 sombras, e o que raios fez o Sukuna ser tão mal? Esquece, vamos ver pessoas fazendo filhos, porque no final é isso que o otaku quer, não é história, mas o chip virando canon. Jujutsu no fim foi uma obra feita por alguém imaturo que infelizmente permitiu que a sua arrogância, ansiosidade e inseguranças influenciassem suas ideias, permitindo que as suas intenções boas de agradar a todos fizessem com que sua história no final deixasse de ser a sua e passasse a pertencer de certa forma, em certo nível, aos egos de seus leitores. Quando olhamos as mais recentes palavras de Gege sobre Jujutsu Kaisen, vemos que Gege, como autor de Boku no Hero e inúmeros outros autores e criadores, escolheu se desculpar por suas limitações e inseguranças
inseguranças como um autor, em vez de lutar pela sua visão e por sua criação. Um autor que novamente desistiu de parte de si mesmo por causa da influência dos outros. O que eu quero dizer com tudo isso é que cabe a nós lutarmos pelo que acreditamos, pelo que achamos que podemos fazer para mudar as coisas para melhor, por como podemos influenciar o mundo à nossa volta com nossa visão, mesmo os outros falando que estamos errados sem sequer entenderem o mundo que fazem parte e quem são nesse mundo confuso, indiferente e egoísta em que vivemos. Que não podemos e não devemos nos dobrar à vontade dos outros sobre algo que sabemos que é o correto e que nós criamos, desde que isso não machuque ninguém. A visão, quando nascida da originalidade que cada um de nós é capaz de criar, talvez seja a expressão mais genuína que existe na humanidade, porque não é só um sentimento, mas uma necessidade de doar uma parte de nós para que os outros possam fazer parte do que estamos sentindo, pensando ou vivendo. Um autor bom é definido pela sua visão do mundo e como ele expressa essa visão com o mundo que ele cria e que nasce do que ele é e de como ele se projeta para as nossas vidas através de suas criações, da sua individualidade que vai contra a maré de insignificância e mesmice que cada vez mais se torna prolífica e dita como excelente para os que acompanham as criações desses autores. Da coragem em manter a sua história para fazer com que o mundo, através da sua visão, se desafie também a se tornar melhor e querer que os outros sejam melhores. Então, graças ao bom Deus, que o Gojo não voltou à vida. Pelo menos isso o Gege teve coragem de manter na sua narrativa e não ceder ao choro de milhões de fãs que só sabem ver o quão Satoru Gojo é gostoso e forte, e não que o cara na verdade é um poço de depressão e inseguranças, que talvez até represente o próprio Gege. O autor que se destaca de todos os outros do seu tempo, não se importando com o que os fãs querem, mas fazendo o que é melhor para sua história, é o Fujimoto. Vejam ele cantando sobre a sua comida preferida. Tsukina, gyūyū, megu milk, tsukina, nama cream, tsukina.